Aqui é a sala de aula. Bom dia. Que série vocês fazem? Quarta série. Dá licença? Nós viemos conhecer essa sala de aula aqui. Ah, à vontade. Qual que é a série desses meninos, professor? Aqui é a terceira série. Terceira série. Como é que chama esse professor, gente? Professor José Cabral. Professor José Cabral, capixaba. Capixaba, né? Você é do jornal ou do livro? Você leu o livro? Então olha aquele cantinho de lá, ó. Desenho de um alimento, aqui nesse cantinho aqui, ó. Tá? Com uma fruta. Professor José Cabral, só que fundou a escola aqui na região? A escola funciona sem professor? Não! Não, né? Então é o primeiro professor. É o primeiro professor. Então é o que... Esse é o colégio atual da comunidade quilombola. Mudou muito, né? E logo ali na frente, aqueles barraquinhos de palha, é onde eu estudei. Hoje já mudou bastante. Esse campinho aqui, ó. Esse campinho foi onde jogamos bola, vibramos bastante, incantáveis tardes por aqui. Histórias, bons momentos. Um pouco antes disso tudo, aqui são o festejo, né? O pessoal fala capela, onde tem as reuniões de tradições, enfim, bastante coisa. Esse colégio aqui, ó, esse barracão, esse coberto tá pintado de vermelho, teve uma época que eu estudei aqui também. Mas eu vou lá do outro lado desse rio aqui e te mostrar aonde começou tudo, aonde que eu comecei a estudar. Eu não sei se ainda tem pelo menos vestígio do colégio antigo lá. Bom, era onde é essa mata aqui hoje, o colégio de palha que a gente estudava. Não tem mais nada porque já faz muito tempo, isso há mais de 20 anos atrás, eu acho. E acredito que não terá mais vestígio da minha essência aqui do colégio onde eu me formei. Ah, ainda tem um pedacinho. Vamos até lá. Ó, meu fiel companheiro, o Duque. Bom, eu tenho pouca lembrança daqui, mas realmente nesse local aqui, onde está essa casa de palha aqui, era o colégio onde eu estudei e fiquei aqui durante muito tempo. Aí a gente mudou lá para aquela parte vermelha. Enfim, o colégio era aqui. Aqui onde guardava as merendas, onde tinha essa casa de palha, ainda dá para ver algum pouco do vestígio aqui. Basicamente aqui era o colégio, onde eu comecei a minha história, onde eu comecei a entender pelo menos um pouco como funcionam as coisas do mundo, das aulas, dos ensinos. Eu ainda lembro que um determinado dia o professor perguntou para mim uma conta simples de matemática e eu não soube responder. Basicamente foi aqui onde a gente brincava, a gente corria, a gente estudava. O único vestígio que ainda tem é esse que eu mostrei um pouco tempo atrás. Pra cá já é a residência das pessoas, mas o colégio era aqui. O primeiro colégio que teve na região, que a gente começou a estudar, foi esse aqui. Bom, eu narrei um pouco da minha história e como eu me sinto hoje depois de ir para São Paulo, Goiás, Minas Gerais e estudar, conhecer sobre investimento, dinheiro, enfim, ser gestor de uma grande companhia. Acho que eu me sinto construindo um pouco da minha história.
Uma parte ainda está por vir, grandes coisas ainda estão por vir. Eu tenho muitas ideias, muitas coisas boas para trazer para a comunidade, porque eu cresci aqui, me criei aqui. Eu acredito que nos próximos 10 anos eu já terei concluído uma parte de sucesso da minha vida financeiramente, e quero deixar um legado aqui também, porque a gente saiu desse mato, eu saí desse pedaço aqui, tudo que eu construí foi por aqui. O nosso professor José Cabral dava aula para centenas de alunos, não tinha divisão de série, todo mundo estudava ali dentro desse galpão. Enfim, tinha a parte de manhã e a parte da tarde. Acho que de manhã vinham os menores e à tarde vinham os maiores, eu não me lembro muito bem. Mas assim, isso, quando eu comecei, imagina anos antes de eu começar a estudar. Enfim, muitas histórias por aqui. Ainda tem um pouco do vestígio ali, eu tive o prazer de vir cá e registrar esses momentos que ficou na minha memória. E graças a Deus me formou um bom cidadão, um bom ser humano. E hoje, em nível de conhecimento, a gente olha para trás e vê, caramba, eu não imaginava que eu viria aqui algum dia e teria essa felicidade de ter um celular. Primeiro que nessa época eu nem sabia o que era celular. Enfim, graças a Deus, tudo funcionou bem. Olha aqui. Esse aqui, a gente comia tanta fruta aqui, vivia tantas experiências. A gente chama de baquari. Não tem nenhuma agora, não é a época dele, mas enfim, a gente comia bastante. E do outro lado, agora eu vou filmar toda a outra parte, que foi onde a gente construiu um outro legado da história. Aqui se chama o Córrego da Extrema. Lembro quando esse rio enchia e a gente já não estudava de lá ou de cá. Enchia, a gente tinha que esperar baixar para tentar passar e virava uma aventura. Enfim, era bacana. A gente ia para cá, criança, época de festas aqui, a gente rodava essa região aqui toda. Esse campo ainda está igual até hoje. Aqui que a gente jogava, sempre essa pelada aqui. As linhas é quando a bola sai naquele mato ou quando pula para esse lado de cá. Essa parte aqui ainda me lembra um pouco, a gente estudou nesse cantinho aqui, ó. Vou me aproximar mais. Hoje está um dia lindo, né? Céu azul. Vou me aproximar mais aqui, ó. A gente estudou nesse chão aqui. Eu lembro que a gente colocava cadeira e o professor tinha um quadro aqui. A gente estudava aqui e sentava. Lá do outro lado, na época, nem cadeira tinha. A gente sentava num pedaço de madeira. Tinha um pedaço de madeira nesse jeito aqui, ó. E a gente sentava em cima, no início. Mas isso quando eu era bem mais no começo lá do meu ensino. Aqui é o festejo, onde as pessoas realizam suas tradições, faz as festas. E as experiências daqui, eu lembro de cada momento que a gente viveu. Aqui foi um dos primeiros barracão que eles falam, né? O colégio que construiu, ainda está igual até hoje. A gente estudou aqui, nesses barracos de palha também, a gente estudava. Hoje já mudou um pouco, né? Aqui já tem um fogão, onde as pessoas fazem a comida para os festeiros, para as pessoas que vêm passar. Mas eu lembro que na época, era aqui, ó. Essas pedras, aqui onde a gente cozinhava, onde o pessoal cozinhava para os festeiros, para os foliões, para as pessoas comer. E aqui é rancho, apesar que hoje até acabou muito. Aqui a gente estudou aqui também, se eu não me engano, tinha um barraco aqui assim, que era onde era o colégio. Aqui também era tudo local que às vezes que a gente estudava dentro de um barraco desse ou outro.
Deixa eu ver se eu ainda lembro mais de algum passo aqui. Ah, esse marco aqui. A gente estudava debaixo dessa árvore, ó. Aqui era a nossa cobertura, a maioria das vezes. E tem esse pé de coco, que é um marco também da história. Porque a gente vinha aqui para esperar esse coco cair. Se chama pé de coco de Angelina. Acho que não vai dar para me filmar bem, mas ele tá lá em cima. A gente esperava esse coco cair, que ele é cheiroso, é gostoso. É o coco macaúba, que a gente chama aqui. No momento não está em época dele, mas enfim. A gente passou muitas histórias aqui. Hoje ainda tenho vontade de chamar meus colegas, meus amigos da época, e a gente fazer uma reunião aqui, talvez no futuro, nesses próximos 10 anos que eu falei, eu consiga fazer isso. Ó, aqui são os barracos. Aí sempre na época de festejo todo mundo vem e arruma o seu. Incrível, né? Essas casinhas. Ó, esse aqui tá novo, esse aqui deve ser desse ano. Aqui as pessoas dormem, aqui as pessoas ficam aqui na época de festa. Enfim, é algo que a gente tem muitas histórias para contar, tem muitas coisas para falar sobre essa região que a gente viveu. Aqui eu não me recordo muito bem, mas a gente tinha um rancho aqui também. Tem muito tempo que eu não frequento, mas eu tenho que perguntar para minha mãe onde que é. Mas era mais ou menos por aqui assim, um rancho nosso que a gente vinha para festa também. E a gente participa, minha mãe ainda participa desse local. Pra cá são ranchos também, tá vendo o quanto é grande? Aqui as pessoas fazem festa todo ano. Tem a capela também que fica um pouco longe daqui, que as pessoas vão pra lá, ela já tem uma festa no mês de setembro maior. Mas a base que eu cresci foi aqui, nesse pedaço, esse mato aqui. Saindo aqui na frente tem um rio e a gente ia tomar banho. Tem a outra parte ali também, vou lá ver como que está, que é o rio onde eu tomava banho. Aquele colégio, aquele primeiro colégio que eu mostrei, que já está novo, eu lembro que eu estudei lá no início, quando começou a construir. Depois eu não estudei mais, eu mudei, já não tinha mais série para mim, já não tinha mais o grau que eu estudava. E eu acabei mudando e fui procurar oportunidades em outros lugares. Para mim foi uma experiência bacana voltar aqui. Esse local, a gente passava a nossa adolescência, ali infância, sem conhecer o mundo lá fora. Basicamente não tinha livros, basicamente não tinha muito ensinamento. Aqui atrás desse barraco, era um barraco de palha, que eu me lembro até hoje, eu não sabia ler nem escrever, eu tinha um medo do caramba, ainda sou muito tímido, mas se não fosse esse aqui, mas eu acho que não. Era um barraco de palha igual esse que vocês viram. E a professora Aldete, ela me deu um livro para ler, chamava Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Pensa num cara que tremeu para ler esse livro. E ela foi uma grande mentora para mim, me ensinou bastante, onde eu cresci um pouco ali, eu tive uma desenvoltura bem melhor, onde eu tive vontade de estudar, aí onde eu disputava com meu amigo Deusimar quem tirava as melhores notas. Enfim, a gente teve histórias bacanas aqui. Eu lembro desse livro que ela passou pra gente ler, e como eu tinha muita vergonha, e ela deu esse livro pra mim, e eu comecei a ler esse livro. E graças a Deus, a partir desse livro eu comecei a melhorar. Pra cá são outras regiões. Vou contar um pouco a história sobre esse livro, que aí entra em outros aspectos mais interessantes até eu chegar no Rio. Sobre o livro que eu estava lendo, que eu falei um pouco há tempo atrás, sobre Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, ele deu um grande start para mim. Hoje eu percebo, porque a gente não tinha noção nenhuma do mundo. Eu li esse livro, aí depois ela começou a pedir a gente para ler, fazer prova oral, ler em frente do quadro, enfim. Eu sou muito tímido, muito tímido. E mesmo assim demorou anos e anos até eu aprender um pouco, até eu ter um pouco de desenvoltura. E eu lembro que um dia ela
selecionou algumas pessoas para fazer uma peça de teatro. E era Hamlet, Shakespeare. Cara, imagina, Hamlet, Shakespeare. Quando ela perguntou, eu falei que eu queria ser Hamlet. Eu lembro disso até hoje. Eu fiz uma espada de madeira. Eu não sei onde tem essa espada mais, deve ter comido há muito tempo. Mas a partir daquele livro me despertou a curiosidade de crescer, sabe? De ser um pouco mais, de ser importante. As pessoas gostam disso e eu mais ainda. E esse momento pra mim foi incrível. Eu lembro disso até hoje, que eu falei que eu queria ser o Hamlet. Cara, quem diria isso um pouco antes de eu ler esse livro? Nunca, 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 nunca. Porque eu era muito retraído. Bom, finalizando a história aqui, agora eu vou te mostrar onde a gente passava as tardes tomando banho. Tá chegando ao Rio dos Porcos. Essa parte aqui a gente passou muitas tardes tomando banho, brincando. Eu acho que não tá nem um pouco como era antes. Era um poço fundo. E a gente pulava, descia correndo essas ladeiras aqui, esses barrancos. Era molecada jogando bola, pulando, correndo. Ó, agora acabou praticamente. Nossa, acabou tudo. Tinha essas pedras aqui. A gente vinha correndo nessas pedras, pulava. Esse poço, onde que tá essa represa aqui, um pouco dessa represa, era um poço fundo. Então a gente subia em cima dessas árvores, pulava, passava a tarde toda tomando banho aqui. Saía do colégio, vinha pra cá, final de semana. Lembro que meus padrinhos tinham uma roça do outro lado desse rio aqui, logo nesse outro lado era a roça dele, a gente vinha pra cá também. Mas durante o colégio a gente vinha aqui, nessas pedras, pulava aqui, descia até aqui e pulava. Era fundo aqui, agora deu uma secada. Aí quando esse rio enche, ainda é muito fundo, vira uma represa, nesse barranco todo aqui, e a gente pulava, nadava aqui, saía correndo. Essa parte aqui é onde as pessoas lavavam roupa. Eu vim aqui para lavar roupa com os meus familiares. Eu acho que ainda vem pessoas, essa pedra aqui, ó, a pessoa usa para lavar roupa, lavar vazia, enfim. Foi tempos guardados na memória que são impagáveis. Enquanto eu estiver vivo, eu lembrarei de cada segundo. Esse rio aqui, ele é o que corta a comunidade toda, fornece água hoje para toda a comunidade da região. Hoje toda a comunidade tem água que chega até a sua residência devido a esse rio que é puxado lá da nascente dele. Vem de lá da nascente. Aqui eu lembro muito bem que a gente vinha e o medo dos nossos pais era que a gente, na hora de pular, batisse a cabeça numa pedra ou em alguma coisa. E a galera brigava aqui. Aqui a gente brincava de lutinha, essa parte de areia aqui, ó. Salto mortal. Ali do outro lado tinha um cipó. A gente vinha pulando igual o Tarzan dentro desse rio. Grande parte da nossa juventude, da minha juventude, foi cortada nesse pedaço. Pra cá era roça, tem o pé de jatobá, que eu estou fazendo um vídeo dele também, como que as pessoas fazem para ter uma renda extra aqui. Vou disponibilizar um vídeo esses dias sobre isso. E esse pedaço aqui sempre foi uma capoeira que eles falam, né? Uma roça que as pessoas plantavam, às vezes veio um e plantava. Hoje já está um pouco diferente, já tem umas divisões de terra. Enfim, as pessoas criaram um novo hábito. Para esse pedaço aqui é onde a gente vinha campear, passar com as vacas. Eu lembro que a gente via campear nessa região e saía daqui todo rasgado, porque tem muitos espinhos e a cavalo aqui dava um trabalho do caramba passar com as vacas. E a gente passava com as vacas aqui. E subia lá por aquele outro lado de lá, ou então trazia as vacas de lá. Pescamos também nesse rio bastante. A gente pescava, bastava subir aqui e descia pescando. Esse rio, ele faz conexão, deságua lá no Rio Paraná,
que é um dos principais rios da região. Ele é grande, é muito longe até eu chegar lá. De a pé, indo da minha casa, demoraria em torno de umas 2 horas andando a pé. Não tem como ir até de carro nesse lugar que eu tô falando, mas nas regiões mais para baixo tem como. Onde moram uns amigos meus da época, eles vinham estudar de lá aqui, que é longe pra caramba. Esse colégio era o único da região, ou seja, todo mundo concentrava aqui. Então, pessoal, para concluir a história, agora eu vou filmar até o novo colégio. E para concluir tudo, eu saí daqui, fui morar em Goiânia, e depois que eu fui morar em Goiânia, eu passei dificuldades. Imagina, alguém sai desse lugar, mal sabe falar, não sabe ler, não tem nem documento praticamente, e eu lembro que eu tinha certidão de nascimento, mas já estava antigo, tive que me registrar em Goiânia, enfim, mal sabia mexer, de sacar um dinheiro do banco, passava muitas vergonhas. E fiquei em Goiânia um pouco perdido. Fui morar com um parente, enfim, depois fui morar com outros parentes e depois fui morar sozinho. Não dá para fazer assim uma listagem completa do quanto do quanto eu passei, né? De quanto as pessoas que saem daqui passam. Eu lembro que quando eu cheguei, as pessoas que eram mais espertas, eu acredito que teve mais facilidade. Mas eu, como muito tímido, então levei muito pé na bunda, as pessoas me passavam para trás, de todas as formas, enfim, porque eu era muito inocente. Alguém que sai desse lugar, a grande parte das vezes, acaba tornando bobo, mas essas coisas é interessante que você se torna mais esperto. Eu acredito, se eu não tivesse saído daqui, estaria aqui hoje dando aula, ou trabalhando no campo, ou trabalhando aqui em alguma região, que não é algo ruim, é muito bom, mas minha experiência lá fora, quando eu faço esse contraste entre viver lá e viver aqui, é inexplicável. Esse é o colégio atual, mudou muito e os alunos já têm uma condição bem melhor. E já sai daqui com formação melhor, já tem uma noção do mundo, já tem uma noção do que é tecnologia atualmente, porque o celular já está na mão de todo mundo. E resumindo, eu acho que vai melhorar mais ainda. A juventude daqui já está saindo com uma outra ideologia. Muitos já nem saem daqui mais porque já consegue desenvolver aqui, já consegue arrumar emprego, já consegue estar bem nessa região. E eu voltei para cá isso e consegui ver que muitos que nasceram depois de mim ou que nasceram ali na minha adolescência, que tem ali seus 16, 15, 17 anos, não estão mais migrando para fora, porque a gente, quando vai para lá, nos tornamos servente, doméstica, enfim, todos os empregos de subcategoria. Não que isso seja ruim, todo emprego é válido, mas a gente, por não ter experiência, acaba trabalhando pelos piores salários. Essa foi a parte da minha história. Espero que vocês curtam, espero que vocês se identifiquem, alguns vão se identificar, e que entenda que muitas pessoas fazem o seu melhor para crescer. Eu acredito, em 1% do meu potencial. Agora eu tenho plena consciência de quem eu sou, de onde eu quero chegar e para onde eu vou. Da agora para frente eu vou desbravar esse mundo e torná-lo aqui um lugar melhor. Esse é o burro do moleque, bom do moleque. Essa foi minha história. Gilcivone. Tchau.